Vamos ser honestos, o Real Madrid não é só um clube de futebol. É muito mais que isso. É uma lenda, uma força global que é praticamente sinónimo de vitória. A grande questão é, como é que uma organização desportiva se transformou num dos maiores impérios da história? Olhem bem para este número. 15. É aqui que a história começa a ficar séria. São 15 títulos da Liga dos Campeões da UEFA. 15! Para ser uma ideia, isso é mais do dobro do que qualquer outro clube já conseguiu. Estamos a falar da realeza do futebol europeu, sem exageros. E olhem, isso não é só uma opinião de fã ou da imprensa, não. Em 2000, a própria FIFA, o órgão máximo do futebol mundial, deu ao Real Madrid o título oficial de o Clube do Século XX. É como um selo de grandeza, cravado na história para sempre. Ok, os troféus e os títulos são impressionantes, claro. Mas a verdadeira pergunta aqui não é o quê, e sim como. Como é que essa lenda foi construída? Tijolo por tijolo, troféu por troféu? Qual é o segredo? Então, para a gente entender de verdade como funciona esse império, vamos olhar para 4 pilares essenciais. Primeiro, a identidade real. Depois, a rivalidade máxima. Em seguida, o que significa ser os reis da remontada. E, para fechar, a busca pela glória. Bom, vamos começar pela base de tudo, pela fundação, a identidade do clube. Porque Real Madrid não é só um nome, sabe? É uma declaração. Uma declaração política e cultural que foi forjada no meio do turbulento século XX espanhol. O mais fascinante aqui é ver como o nome do clube dança conforme a música da política espanhola. Reparem, em 1920, o rei Afonso III dá o título de Real. Aí, em 31, com a Segunda República, tiram o Real. E depois da Guerra Civil, em 39, o Real volta. E fica para sempre. O nome do clube, por si só, conta a história da própria Espanha. É incrível. E agora prepare-se para uma ironia daquelas. Apesar de hoje ser esse símbolo do poder central de Madrid, o clube foi fundado por 2 irmãos catalães. Sim, os irmãos Padrós. E o famoso uniforme todo branco? A inspiração veio de um time amador inglês, o Corinthians FC, conhecido pelo seu fair play e elegância. Aliás, é o mesmo time que inspirou o nosso Corinthians, aqui no Brasil. E a história desse uniforme todo branco foi selada, acredite se quiser, por pura superstição. Olha só, em 1925, eles tentaram inovar usando calções pretos. O que aconteceu? 2 derrotas humilhantes, justamente contra o Barcelona. O presidente da época ficou furioso, culpou o uniforme azarado e ordenou que se livrassem dele na hora. O branco voltou e, bom, nunca mais saiu. É aquela história, né? Nenhum grande império se constrói sem um grande rival à altura. E para o Real Madrid, essa rivalidade tem nome e sobrenome. FC Barcelona. O El Clássico é, sem dúvida, uma das batalhas mais intensas do desporto mundial. E é muito, mas muito mais do que só futebol. E aqui a gente entende o porquê de ser tão intenso. De um lado, o Real Madrid, visto como o representante da realeza, do poder centralizado da capital, de Espanha. Do outro, o Barcelona, o símbolo do povo catalão, da sua cultura e do seu desejo histórico por independência. É basicamente um choque de ideologias que acontece dentro de um campo de futebol. E essa rivalidade não é teórica, não. Ela foi construída em momentos, digamos, explosivos. Pensem no caso de Stéfano em 53, quando o Madrid roubou o craque que ia para o Barça e que mudou a história do clube. Ou no clássico das garrafas de 68, que terminou literalmente com uma chuva de garrafas no campo. E claro, quem não se lembra do retorno de Luís Figo a Barcelona, já com a camisa do Madrid. Ele foi recebido como um traidor, com direito a uma infame cabeça de porco atirada na sua direção. Pesado. Ok, vamos para o terceiro pilar do Império do Madrid. E este não tem a ver com tática, com dinheiro ou com jogadores específicos. É algo mental. É crença, a fé inabalável de que nenhuma partida está perdida. Nunca. É o espírito da remontada. Remontada. Essa palavra em espanhol significa virada, reviravolta. Mas para o Real Madrid é muito mais que isso. É parte do DNA, da identidade do clube. Significa conseguir uma virada dramática, muitas vezes improvável, contra todas as expectativas. Para eles não é um milagre, é o que se espera que aconteça. E olha, isso não é coisa de agora. É uma tradição. Vem lá de 1975, quando perderam de 4-1 para o Derby County e na volta fizeram 5-1. Passa por 2016, com Cristiano Ronaldo marcando 3 golos para virar contra o Wolfsburg,
E chega ao ápice em 2022, com aquela virada inacreditável do Rodrigo, nos últimos segundos contra o Manchester City. É um espírito que atravessa gerações. Tudo isso se resume nesta frase, que virou um aviso, quase uma ameaça para qualquer time que visita o estádio deles. 90 minutos no Santiago Bernabéu são muito longos. É o reconhecimento de que na casa deles o tempo parece funcionar de outro jeito e o impossível está sempre à espreita. E se a gente tivesse que escolher a mãe de todas as remontadas, seria esta, a final da Champions de 2014. Pensa no cenário, 12 anos sem o título, perdendo por 1-0 para o maior rival da cidade, o Atlético de Madrid. O relógio marca 92 minutos e 48 segundos. E então, Sérgio Ramos sobe mais alto que todo mundo e, de cabeça, empata o jogo. Aquele gol não só salvou a partida, ele quebrou o espírito do Atlético. O resto é história. 4-1 na prorrogação e o 10º título europeu, a tão sonhada La Décima. Agora, chegamos ao último pilar. E este vai além de ganhar ou perder. Trata-se de construir um legado, algo que dure para sempre. É uma busca consciente, não apenas pelo sucesso, mas pela imortalidade. Para entender isso, a gente precisa olhar para presidentes visionários como Santiago Bernabéu, que dá nome ao estádio, e mais recentemente Florentino Pérez. O objetivo deles nunca foi só ter uma boa reputação. Eles estavam atrás de algo maior, a glória, um conceito que vai além da fama. É um legado duradouro, quase mítico para o clube. Mas como se constrói essa tal de glória? Bom, a estratégia deles se baseia em 3 pilares. Primeiro, os feitos, ou seja, ganhar os troféus mais importantes e, claro, contratar os galácticos, aquelas superestrelas que são um espetáculo por si só. Segundo, a arquitetura, construir estruturas icónicas, monumentos que gritam grandeza. E por último, mas não menos importante, a narrativa, controlar a história, moldar como o legado do clube é contado para o mundo. E isso não é só conversa, os resultados são bem concretos. O centro de treinos deles, Valdebebas, é simplesmente o maior já construído por um clube de futebol no mundo. O novo estádio Bernabéu é uma obra de arte da arquitetura, pensado para ser um centro de entretenimento global, não só um campo. E o Museu do Clube? É o terceiro mais visitado de Madrid, com mais de 1 milhão de visitantes por ano. Os troféus viraram artefactos culturais. Com essa estratégia toda, o que o Florentino Pérez faz é, de forma muito consciente, seguir os passos do lendário Santiago Bernabéu. Ele pegou aquele plano original de grandeza e o atualizou para o século XXI, transformando o Real Madrid não só num clube de futebol, mas numa verdadeira marca de entretenimento global. Então, no fim das contas, o sucesso do Real Madrid não é um acidente, não é sorte. É o resultado de um projeto, uma aula de como construir uma marca global. Tudo baseado numa identidade única, numa rivalidade feroz, numa vontade de vencer que parece inquebrável e, acima de tudo, numa busca que nunca acaba, a busca pela glória. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Hoje, no futebol moderno, dominado por clubes que são praticamente estados e por donos bilionários, será que um clube como o Real Madrid, que ainda pertence aos seus sócios, consegue continuar essa sua busca histórica pela glória? Bom, essa é uma pergunta que só o tempo poderá responder.